Bom dia, boa tarde, boa noite! Minhas inscritas, meus inscritos, meus seguidores amados, é com muito amor, com muita alegria que eu estou aqui com vocês no seu, no meu, no nosso Papo Franco, hoje de milhões. E hoje, gente, pensa num papo incrível, num papo que vai agregar muito para o empreendedorismo feminino, para você que gosta de estética, estética facial, para você que é mulher e que quer ter um exemplo, né, um exemplo de merecimento, de crescimento pessoal e profissional. Eu trouxe hoje um totem, um exemplo para nós seguirmos, para nós nos inspirarmos. Mas antes de nós começarmos esse papo franco de milhões, tchan, 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 se inscreva agora no canal e também acione todas as notificações. Deixa aquele like gostoso. Ó, já aproveita e já passa todo o nosso conteúdo, gente, porque aqui a gente só traz pessoas de altíssimo nível, altíssimo valor para você. E aquele conteúdo que você pagaria caríssimo para assistir, pessoas que você pagaria caríssimo para ter acesso, aqui no Papo Franco a gente entrega de bandeja. Então, valorize o nosso conteúdo. Então, respeitável público, o espetáculo vai começar com vocês. Eu, a senhora Franqueza, e a nossa Lara Rodrigues. Prazer. Seja bem-vinda, Lara. Fica à vontade, Obrigada. seja bem-vinda. Obrigada por ter aceito o meu convite. A casa é sua. Eu que fiquei muito lisonjeada com o convite, muito obrigada. Tenho certeza que vai agregar para ambas e para todo mundo que está assistindo, né? Só para vocês saberem, não sei se dá para vocês verem pela câmera o que eu presencio aqui, gente, mas ela tem uma plenitude, uma calma, uma tranquilidade. E pensa numa moça, numa mulher que tem conhecimento, numa mulher que tem profissionalismo e exerce aquilo que faz com garbo e elegância. Quando eu vi ela, quando eu vi a empresa dela, que é a Ledier, eu não acreditei. E sabe quantos anos que ela tem, gente? 26, é 26. Isso mesmo. 26 anos. Eu falei, uau, que mulherão. Né? Se com 26 tá assim, imagina daqui 10 anos. Vai dominar. Já tá dominando, né? Amém. Olha, conheço pouco de você. Né? Tem aí uns 3 meses que nós estamos em parceria. Sim. Eu a procurei para ela fazer a despigmentação da sobrancelha, reconstrução, fios naturais, né? O nanoblend de fios naturais. E fui conhecendo passo a passo quem é ela, como que ela trabalha, como que é a clínica. Descobri que está há mais de 8 anos, né? Naquela localização. Lá tem 6 anos, 6 mas anos. antes já atuava e trabalhava em outro local com outro nome. Calma, então, que daqui a pouco você fala disso. Isso. Mas antes disso, eu vou conhecer mais, junto com vocês, eu quero que você fale pro pessoal de casa. Quem é Lara Rodrigues? Fora nos bastidores, fora das câmeras, fora da Ledier. Ó, Lara Rodrigues é uma menina, né, mulher, tem uma filha de 5 anos, sou cristã, apaixonada pelo que eu faço, e isso diz muito sobre mim, porque quando a gente fala, né, fora da Ledier, não tem como a gente separar quando a gente, né, tá ali na vida e na rotina. Então, eu vivo maternidade, vivo empreendedorismo, a Ledier, os meus atendimentos, numa só pessoa, tá tudo interligado ali. E eu amo o que eu faço. Eu falo que eu comecei muito cedo, sem muita maturidade, e com o tempo a gente vai aprendendo, né, ali na rotina. E a forma com que você falou, né, às vezes a gente não enxerga a gente desse tamanho, dessa forma, e é muito bom a gente ver que tudo que a gente tá construindo ali, né, aos poucos, de pouquinho em pouquinho, tá sendo visto, tá sendo reconhecido, isso é muito gratificante. Eu te entendo. E é complicado porque a gente realmente não enxerga o que tá, como nós estamos sendo vistos, né? Sim. E às vezes a gente traça uma meta para ser visto de forma X. E às vezes a gente alcança o X e ultrapassa o X. Sim, é verdade. E isso acontece comigo nas redes sociais também. Então, por isso, eu nunca ouso em me subestimar e nem me superestimar. Eu continuo fazendo o meu trabalho como eu estou fazendo e tentando aprender com cada coisa que me acontece, sabe? Com cada erro, principalmente. Até os erros têm me elevado aí. E de verdade, você é tudo isso que eu falei,
pelo pouco que eu te conheço. Obrigada. Você sempre morou em Uberlândia? Na verdade, quando eu era criança, já morei em Santa Catarina, porque meu pai era de lá. E aí, quando a gente voltou para Uberlândia, eu tinha 10 anos. Uhum. Mas eu amo Uberlândia, eu acho que eu não sairia daqui, construir tudo aqui. Eu comecei muito nova, né? Igual você mesmo pontuou, eu tenho 26 anos e eu comecei com os atendimentos a domicílio com 16 anos, fazendo sobrancelha, maquiagem, curso, e foi ali que eu me apaixonei porque eu sempre gostei de me cuidar, da vaidade. Então, esse mundo da estética sempre me encantou. Então, eu comecei desde nova e aproveitando as oportunidades, as portas que iam se abrindo hoje. A gente tá ali com a Lady há 6 anos, graças a Deus, uma empresa consolidada hoje, e eu tô muito feliz. E eu também estou muito feliz de ter conhecido vocês. Vi que lá tem várias profissionais, né? Quantas profissionais no Sim. total? Que atendem lá, somos 4. Eu, a Yasmin, né, que é minha parceira que também faz a parte de remoção, sobrancelha, a doutora Maíra, que faz a parte de estética avançada, botox, preenchimento, bioestimuladores, toda essa parte de tratamento. E a gente tem um espaço superlocado lá da Ana Luísa, que ela trabalha com cabelo lá. Entendi. E aí, fora, né, a gente tá ali em atendimento da mão de obra, tem a Karen, que é minha recepcionista, tem a Ianca, que faz a parte de marketing pra mim, Fernando, a Ana, que é a Ana Clara, que cuida do meu financeiro, então a gente é uma equipe grande. Uhum. Sobre a Lady, aliás, sobre a atividade que você exerce, como geralmente a gente escolhe a nosso servir, nosso propósito, em virtude de alguma dor que a gente teve, algum desejo, um sonho de infância. Por que que você escolheu trabalhar com estética facial? O que que é que desencadeou isso em você? Eu acho que a parte da estética, beleza, foi muito por influência da minha mãe, porque minha mãe tinha um salão na frente de casa, então a gente cresceu ali ajudando. Quando a gente era adolescente, lava o cabelo pra mim, me ajuda com isso, então eu acredito. E como eu tava ali no meio, né, eu acho que eu fui desenvolvendo esse amor, porque hoje eu falo que mesmo com muitas coisas, tem gente que fala assim, Lara, você tem que sair um pouco do atendimento, porque é muita coisa para gerenciar, acrescentar parceiros, né, para atender e crescer, mas eu amo atendimento. Eu acho que mesmo quando eu tiver com muitas colaboradoras ali dentro, a minha essência de atender e amar aquele contato com o cliente vai permanecer. Um pouquinho eu ainda vou continuar atendendo, mesmo que reduza um pouco a minha agenda, eu vou continuar. Eu não sei explicar, é um amor mesmo pelo que eu faço, que eu acho que surgiu inicialmente por essa influência com a minha mãe, por estar ali nesse meio da Sua mãe, estética. ela sempre gostou de se cuidar muito, assim? Engraçado que não, Sério? é uma coisa muito minha, me ser vaidosa. Eu lembro que minha mãe brigava comigo porque eu acordava cedo, eu estudava de manhã, então eu acordava muito mais cedo pra maquiar, pra ir pra escola. Minha mãe falava, você tá indo pra escola, não tem que maquiar. Todo mundo fala isso. Pra que você tá maquiando tanto pra ir pra escola? Você tá nova, não precisa disso, mas eu sempre gostei. Eu acho que isso é de mim. E engraçado que hoje a minha menina, por me ver, né? Ela tem 5 anos, a Maria Flor. Por me ver, assim, ela é extremamente vaidosa. Aí eu falo a mesma coisa. Maria Flor, você é criança, não passa esse batom escuro. Mas eu acho que vem um pouco dessa influência de casa. Não é porque minha mãe não era tão vaidosa, mas como ela tava ali no meio, né, de mulheres cuidando, né, levando a autoestima, eu acho que eu peguei um pouquinho disso pra mim. E você, quando você começou, você já morava sozinha? Você morava com a sua família? Como que foi? Quando eu comecei a domicílio, eu ainda morava com os meus pais. Quando eu comecei com o curso de maquiagem, era mais voltado mesmo para essa parte, né, de maquiagem, só design. Eu morava com os meus pais. Depois eu me casei muito nova também, então quando eu entrei mais para a área da facial, que abrangiu, né, micropigmentação, a sobrancelha, eu entrei como parceira,
da Ju, que era minha ex-sócia também. Eu sou muito grata por ela, porque ela me abriu muitas portas. Eu ia inteirar 18 anos e entrei Nossa, como parceira você não lá. tinha nem 18 anos. Não, eu entrei como parceira, na época chamava Expressão do Olhar, era uma franquia. E entrei como parceira lá e comecei os meus atendimentos. Aí sim eu parei com o domiciliar e comecei a atender lá. Então foi lá que eu aprendi, cresci, com contato com cliente, experiência, como atender, foi lá. Então eu falo que eu sou muito grata. Aí depois de um tempo, a gente montou, né, a Ledier, depois ela desvinculou, ela foi para outros caminhos, então tô lá na Ledier hoje só eu com as minhas meninas. E por que Ledi? Então, Ledier, na verdade, foi o nome escolhido pelas meninas, não é nome de ninguém, muita cliente pergunta, né? E a Jussiane, que era minha ex-sócia, antiga dona, quando era a Expressão do Olhar, só ela era proprietária, né? Eu era uma parceira dela. Ela escolheu, então assim, eu sei que o significado de Ledier, em francês, significa ó Deus. E quando teve essa transição de só eu me tornar, né, proprietária, muita gente falou, Lara, agora coloca seu nome, muda. Mas eu tenho muita gratidão pela Ledier, por tudo que a gente construiu ali, então eu não quis fazer essa transição. A Ledier tem uma história que a gente vai contar para sempre ali. E eu acho que também a gente já tinha uma marca, né, fidelizada com o nome, então não fez sentido para mim passar por essa transição de mudar. Se hoje Se hoje não, hoje eu te pergunto, qual que é a sua missão? O que que você enxerga como a sua missão principal? Unindo aí a questão pessoal, profissional, religiosa, espiritual. Qual é a missão da Lara? Eu acho que elevar mulheres, a gente que trabalha com mulher, principalmente estética, nosso principal foco é fazer elas enxergarem esse valor não só pela beleza externa, mas pelo cuidado. Eu vejo que hoje, pela nossa rotina, pelo fardo que a gente mulher carrega, de ter muitos compromissos, muitas responsabilidades, a gente acaba esquecendo um pouco da gente, é onde vem o não se sentir bonito, não se sentir bem, vem a depressão. Então eu vejo que muitas clientes chegam lá desacreditadas, ai, vim fazer só para ver se eu melhoro. E saem de lá muito mais, Alex, porque lá a gente conversa, lá ela tem um momento só dela, ela entende a importância que ela tem de se cuidar também para ficar bem para o próximo, para as responsabilidades, para os compromissos. Então o meu foco é fazer elas enxergarem isso, né, quando elas entram lá na Lady E, que não é só externamente, faz bem para ela internamente, ela sai de lá com mais energia, mais gás, se sentindo bem com ela vai se sentir bem no próximo, então é elevar essas mulheres. E o seu propósito é a sua mesma missão ou seu propósito é diferente de? Meu propósito hoje, né, minha missão lá dentro da Lady E é elevar as mulheres clientes. Eu acredito que o meu propósito como Lara, né, lá dentro da Lady E, é elevar as meninas que estão comigo. Eu falo que eu não empreendo só por mim, eu empreendo por outras meninas que estão lá. Então, é um pouquinho diferente a minha missão com o meu propósito, mas eu acho que faz muito sentido. Se hoje eu mantenho a Lady E, se eu acordo louca, com milhões de ideias e vontade de fazer a Lady E prosperar, é para fazer com quem tá ali junto comigo prosperar e crescer também. Então, hoje o meu propósito com a Lady E é abençoar e crescer junto com todo mundo que tá ali comigo, que me apoiou, que teve comigo desde o início. Enquanto mulher, o que é que você valoriza? Se for para você mencionar 5 valores seus como mulher, o que você pode falar para nós? Qual que é o seu posicionamento? Olha, como mulher, eu acredito que 5 valores que eu prezo. Me respeitar, acima de tudo. Quando a gente fala me amar, às vezes é difícil, não é? A gente fala me amar, mas não é todo mundo que consegue se amar. Parece que é algo automático, né? Exatamente, Deveria também que ser automático. acontecer. E óbvio. Mas é algo que eu trabalho todos os dias, porque mesmo trabalhando com a estética,
a gente não é perfeito. Tem dia que a gente tá se sentindo mal, tem dia que a gente não se prioriza. Então, é algo que eu coloco como valor que eu tenho que me lembrar todo dia. Então, me respeitar, me amar. Eu sou uma pessoa muito família, então minha família é um dos valores que eu não negocio. Deus é um dos valores que eu não negocio, porque é Ele que me mantém. Se hoje, né, eu tenho tudo e posso tudo, é porque Ele é meu pai, me sustenta. E um quinto valor, vamos ver. Eu acho que é essa leveza que você fala que eu tenho, sabe? É Uma uma coisa que eu plenitude, uma não quero tranquilidade. perder, essa plenitude, porque eu sou assim, todo mundo fala, Clara, como que você consegue ser assim tão plena, até meio ao caos? Eu acho que é isso que faz com que eu prossiga, sabe? Mesmo em meio à dificuldade, ao estresse que a gente tem no dia a dia, eu tento me manter plena para conseguir me organizar, sabe? E é mesmo, eu acredito assim que a maioria das coisas, se não for tudo, é treinável. Mas essa plenitude sua é algo muito desejável, invejável e muito difícil, gente. É Não, muito difícil. Qualquer pessoa, a depender do momento, ela perde controle. sim, e Perde é algo que controle. às vezes antes eu não via que eu tinha, mas de tantas pessoas falarem, sabe? Eu falei assim, realmente é uma qualidade que eu tenho que às vezes a gente não nota, né? E eu comecei Não a tem preço. observar, exatamente. Tem Foi valor. uma Você acabou coisa de que falar eu, que valoriza. eu, que eu construí, assim. Mas eu sempre fui muito tranquila. Eu falo que eu amadureci muito. Ser tranquila, muitas vezes as pessoas acham que, ai, que ela é tão boba. Então, aceita tudo. Aham. E eu já fui muito permissiva. Hoje em dia eu sei diferenciar. Então, quando a gente amadurece, é bom por isso, porque às vezes a gente tem um jeitinho ali tímido. Eu era muito. Se... Qual foi a minha virada de chave? Foi quando eu tive a Maria Flor, minha filha. Eu falei assim: não, gente, eu tenho que amadurecer, tenho que crescer, evoluir, e eu tenho sonhos, propósitos, e eu só vou conseguir se eu me posicionar. Porque antes eu era tão tímida, eu não sabia falar não, não abria a boca. Por conta desse meu Da jeito, é uma coisa timidez? de timidez, de ser calma. E aí muitas das vezes eu acho que até eu mesma confundia o meu jeito de ser, de não poder falar um não ou não me posicionar. Então é uma coisa que eu trato muito em mim, sabe? Eu te entendo. Eu também tenho muita dificuldade de falar não, tô me treinando, tô me policiando. Mas eu percebi no meu caso que eu era 8 ou 80. Se eu fosse falar não, era um não tão não, que ele acabava sendo um não de arrogância, um não de. Uhum. Então, eu agora tô aprendendo a falar não. Falar não e deixar as portas abertas. Porque eu Isso. falava não e eu fechava as portas. Você já parou pra prestar atenção? Sim. Porque, como advogada, que antes eu era advogada, né? Ainda tem alguns processos que eu cuido. Eu era muito embatente e me posicionava com muita firmeza. E em alguns momentos eu tinha que ter uma preponderância, porque Sim. mulher no judiciário não é muito bem visto, né? Geralmente tem que ser submissa, não sei o quê. É aquela velha história do machismo. Sim. Então eu acabava trazendo isso para minha vida pessoal também. Então, o não para mim era não. E já a pessoa quase caía para trás. Aham. Agora também eu tô aprendendo a falar não. É porque a gente E durante muito confunde. tempo também eu fiquei sem falar não, porque eu percebi isso e não sabia como falar, entendeu? É igual eu falei, é porque a gente confunde tranquilidade com ser muito permissiva Uhum. e o falar não com ser muito arrogante ou grossa, mas a gente. Esses não são, né, as qualificações do sim e do não. A gente tem que aprender a se posicionar, porque muitas das vezes a gente nos fere para não ferir o outro. Igual você falou, tem forma de falar. Posso falar um não e deixar as portas abertas. É porque aquele momento eu não tô disponível, né? Eu não consigo, Uhum, e tá porque tudo bem. tá tudo bem.
Você gosta de fazer terapia? Você faz terapia? Não, acredita? E Gente, minha eu já ia mãe, perguntar quem que era a terapeuta dela. minha mãe, ela é psicoterapeuta, ela fala, Lara, vai, Ah, você tem que fazer. E até, mas assim, é por lerdeza minha mesmo. Todo mundo, mesmo sendo calma, mas você tem uma precisa naquele psicoterapeuta em casa, momento. tá explicado. Tem momentos que a gente precisa, até Uhum. mesmo, como eu sou assim, eu falo que eu sou muito passiva. E empreendendo, a gente vai aprendendo, né? Que em certos momentos não tem como a gente ser assim. Então, eu falo que empreender também me ajuda até pessoalmente, né? Nessa a Amadurecer. amadurecer. Então, é claro que tem momentos que a gente precisa para entender e se reorganizar, porque tem momentos que eu sou muito. Eu falo que eu era, porque eu tô nesse processo de mudar. Fechada. Eu não sabia falar, eu guardava pra mim e aquilo ia me corroendo, mas eu não tinha coragem Solta pra de fora. colocar pra fora. Então aquilo ali me corroía e eu não era muito expressiva. Se eu tava feliz, eu não conseguia me expressar. Se eu tava triste também, era tudo estável. E aí eu entendi que tudo bem a gente ser estável, mas tem momentos que a gente tem que se expressar. Se a gente tá com raiva, a gente tem que expressar. Se a gente tá feliz, a gente tem que demonstrar. Então eu tô aprendendo também a lidar, sabe? Com esses sentimentos. E você é casada? Fui casada por 7 anos, me separei, né, do pai da Uhum. Maria Flor e hoje eu namoro. Ah, entendi. Eu tenho um relacionamento hoje em dia. Entendi. E o seu namorado, ele também é empreendedor? Sim, ele trabalha com marketing digital também, Nossa, que parte do Google. maravilha. Eu acho que até um dia você me falou, né, que ele trabalha, que ele faz o disparo de tráfego, tudo isso, né? É, essa parte não, ele trabalha mais voltado para o Google. Então, ele faz toda a atualização da página, impulsionamento da sua página no Google. Exemplo, você tem uma empresa, você coloca lá como as primeiras. Ele faz mais esse trabalho voltado para o Google. Instagram, não. Hoje a Lara trabalha especificamente com sobrancelha, com reconstrução, com despigmentação, com o Nanoblend fio. Explica pra Isso. gente tudo Hoje a que é gente tem a técnica de fio real, né? fio Que é uma real. técnica de micropigmentação mais natural, design, brow lamination, reconstrução. E eu gosto muito dessa parte de tratamento, porque hoje o mercado e a gente mesmo entendeu que tratar, cuidar é melhor do que você fazer um procedimento ali muito agressivo ou que vai te mudar muito e lá no futuro você vai se incomodar ou não se enxergar com ele. Então, tudo que tira muito a nossa essência, muda muito, né? Uma hora a gente vai olhar e não se reconhecer. Então, eu gosto muito de tratamentos naturais. Então, todos os tratamentos lá na clínica, a gente preza por esse cuidado, esse tratamento, essa naturalidade. Até as meninas que trabalham com a parte facial de botox, preenchimento, é tudo dentro dessa pegada. Dessa linha. Então, o meu trabalho hoje com a sobrancelha em geral, eu trabalho com o tratamento de reconstrução, é para estimular os fios, né, da sobrancelha, até mesmo quem perdeu muito tempo, os fiozinhos a gente consegue tratar e reconstruir. E a técnica de fio real, nossa técnica lá na Lady A, que é de preencher. De fazer o desenho do fio real mesmo, que não dá para distinguir, esse, tipo, Exato. o que que é, porque teve essa onda, né, do preenchimento da sobrancelha, que tinha que ser a sobrancelha marcada. E eu até fui nessa onda, tá, gente? E aí fiz, a minha filha tinha 2 anos, eu, salvo engano, ou 1 ano, e eu fui e fiz, e a coisa mais maravilhosa, não precisava de pôr um lápis, não precisava de pôr nada, você já saía, a sobrancelha estava pronta. Só que com o tempo ela foi ficando azulada. E como você mesma percebeu, foi parando de nascer os fios. Em alguns lugares que tinha a técnica. E aí eu falei, gente, agora? E aí você chega no pessoal para fazer uma micropigmentação por cima. Não, tem que tirar. Até para fazer outra igual a que eu tinha que tirar a que eu tinha. E eu Sim. falei, gente, mas que não tem. Igual se você tiver no engavetamento, não tem como ir pra frente nem pra trás. Eu pensei, uai,
como, né? E eu fui pesquisando, pesquisando até encontrar a Ledier. E como que você desenvolveu essa técnica do fio real? Como que você teve acesso? O que que você estava buscando que você encontrou? Porque é algo assim muito inovador Eu acho que e muito efetivo também, né? quando a gente lidar ali com o público, a gente vê muita necessidade, né? E a dor do nosso cliente. Então, assim, eu via muitas clientes se queixando com o procedimento talvez muito marcado. Ah, que eu fiz antiga e agora tá alterando cor. Como que eu vou fazer? Tenho que remover. Essa sua mesma dor, essa queixa. Então, dentro dela, eu fui buscar algo mais natural possível. Por quê? Depois da remoção, ela ia voltar a se incomodar com alguma falha ou com o formato dela que não estaria legal e a gente quer solucionar. Então, para a gente não refazer um procedimento muito marcado, muito grosseiro, eu fui buscar o que tinha de mais natural no mercado, né? Que é essa técnica de micropigmentação, a Nanoblade. E é claro que a gente coloca um pouquinho da gente, por isso que a gente criou a Fio Real, que é a nossa técnica. Por que fio real? Porque a gente cria o fiozinho muito natural, muito superficial, que ele vai se misturar com o seu pelo. Então, a pessoa que faz, ou até mesmo outra pessoa que vê, ela não vê que você tem um procedimento mamífero, igual as antigas que a gente vê, que tem aquele sombreado, né? Tá ali tatuado. Então, é como se fosse pelo real. Então, é um fio real ali na sua sobrancelha. Então, foi a partir da dor e a necessidade das clientes que estavam removendo e queriam uma solução, mas não igual a de antes, né? Uma micropigmentação muito marcada. A gente criou a nossa técnica e, assim, é por nada, mas é lindo, ficou super É delicado. maravilhosa, gente. Eu fico Fica babando em natural. todas. Tô doidinha pra mim ficar pelo menos em 10% de qualquer um, eu já vou ficar muito feliz. Vai. E por isso que a gente tá fazendo o tratamento, que eu falo que nada substitui os seus pelos. Então a gente vai estimular o máximo dos seus fiozinhos e as falhinhas pontuais que ainda permanecer, a gente vai finalizar com fio real para ficar bem natural. É assim que a gente trabalha lá. Muito, muito legal. E é tratamento mesmo, pessoal. Não é por nada, ela não tá me pagando pra estar aqui no podcast. Eu trouxe porque eu achei muito interessante. E eu procurei tanto isso, mas tanto, mas tanto. E agora que eu encontrei, eu quero que todo mundo tenha acesso a isso. E outra coisa, a maioria das pessoas fala que vende X e quando você chega lá, não é isso. E não posta lá no Instagram o que faz de fato, é um ou outro que dá certo e posta lá. Uma amiga minha também foi fazer um parecido com o fio real, mas não é fio real. E ficou parecendo um código de barra. Nossa. Eu fiquei com a pena dela. Porque ela já tá E aí não tem com como aquela você dor. falar, né? Ela sofreu toda a dor para fazer a retirada. E aí foi fazer um negócio, chama fio a fio a técnica. Ela foi fazer um fio a fio e ficou parecendo um código de barra. Eu falei, não, amiga, eu Olha, acho que você pode melhorar. Não ficou ruim, não. A gente fala assim, né? Que não ficou ruim, porque demora pra fazer, ué. sim. E assim, igual eu falo para as minhas clientes, né? Lá na clínica a gente tem avaliação antes de qualquer procedimento, justamente para a gente entender qual que é a necessidade, qual que é a dor dela, o que está incomodando para a gente entregar um resultado compatível com o que ela espera. Porque é o que você falou, muitas das vezes as pessoas elas postam uma coisa que não é real, mas é porque não entende, não avalia, não alinha essa expectativa com o cliente. Então, é uma das coisas que eu mais prezo é alinhar essa expectativa, porque talvez para você é bom e para mim não é. E aí a gente vai entrar num acordo para ficar bom para as duas, certo? Então eu vou te esclarecer tudo que a gente vai fazer, como que vai ficar o resultado. E o mais legal que eu acho que lá a gente faz a simulação dos fios antes a lápis. Então você não faz a micropigmentação Simulação. sem saber como que vai ficar de formato, espessura. A única coisa que não fica compatível com o procedimento final é espessura e cor, porque é um lápis preto. Mas em questão de formato, espessura, a gente alinha antes. E isso é o melhor, porque a pessoa tem essa opção de ver e realmente saber se é aquilo mesmo que ela A espera sua ou não. tem micro... Nossa, gente, não dá pra ver. É bem delicadinho. Não dá E pra eu ver. faço a brow lamination também, que é aquela de alinhar, porque Aham. eu tenho pouco volume de pelo, né? Da minha estrutura mesmo. Então ela já dá um volume E tem também. algum caso, assim, que não teve solução? Que a pessoa ficou
chateada, mas você teve que falar a verdade? Acontece, assim, a Eu acho que gente deve ser muito triste que a foca. gente vê os resultados e a gente vai pensando que a gente vai ficar igual, né? E a Sim, gente tem que ser honesto, né? exatamente. É aquela coisa, né? A pessoa vem com uma foto e fala, eu quero que a minha fique assim, mas não é compatível com a realidade. E aí entra a parte da gente alinhar. Com carinho, com respeito, com amor, porque a forma que a gente fala também, né, influencia muito como a pessoa vai entender. Então, não é porque a gente não quer fazer, porque a gente não quer entregar o melhor, mas em alguns casos raros, tem essa opção da gente não conseguir entregar o que é de expectativa da cliente, né? Então, acontece. É raro, mas acontece. E aí a gente alinha, entra no acordo para entregar o que tá mais compatível com ela, o que, né, vai deixar. Eu falo que eu não trabalho. O meu trabalho é X e pronto, acabou. Eu gosto de entender a pessoa e atender a necessidade dela, dentro de um equilíbrio profissional, Entre dentro da minha necessidade visão e a profissional, dentro do possibilidade. gosto, exatamente, da cliente. Porque tem profissional que fala, eu faço sim, é só assim, pronto, acabou. Mas talvez não é o que pode ser lindo, mas não é o que a pessoa tá buscando. Uhum. Então, eu acho que quando a gente trabalha, principalmente com estética, aparência da pessoa que mexe, né, com o emocional dela, a gente tem que entender também a dor dela, qual que é a queixa pra gente conseguir entregar um resultado. Eu já tive clientes que não queriam a técnica de fio, queriam uma sobrancelha marcada, escura, bem sombreada, e aí a gente vai alinhar, olha, eu não entrego uma definitiva, mas a gente consegue fazer uma outra técnica que vai preencher mais. Você gosta? Sim, vamos alinhar. Pra ela ficar satisfeita e Tem a gente pessoas como que buscam profissional. essa sobrancelha mais marcada. Acontece. Eu tenho muitas clientes que às vezes chegam lá que não, que tá com a sobrancelha azulada e não consegue identificar. Tá me incomodando. O que que é que tá te incomodando? Ah, não sei, eu acho que tá precisando preencher. Aí a gente pega o espelho, conversa, olha, você fez há quanto tempo? Tem um acúmulo. Nossa, realmente, eu não tinha percebido que minha sobrancelha tava assim. É isso mesmo que me incomoda. Ela tá azul. Então, às vezes, a pessoa mesmo não sabe Se explicar ou acostuma, se né? enxergar. Exatamente, Se porque a gente acostuma com acostuma. aquilo, não gosta, mas não sabe o que que é. Exato, porque tá ali todo dia na rotina, olhando. Então, eu acho que é o papel do profissional. É identificar, aconselhar, entrar num acordo ali do bom senso, porque aí sai todo mundo satisfeito. Eu satisfeita com o meu trabalho, de ter entregado melhor, o cliente satisfeito também por ter conseguido, né, o resultado que ele queria. E hoje você leciona para outros profissionais? Tem algum projeto para ensinar? Porque eu acho que isso tem que crescer, né? Sim, Esse projeto, essa técnica, essa forma que você trabalha é muito interessante. E eu tô falando isso, gente, é porque eu estive lá e eu estou fazendo a reconstrução, assim como eu falei. Ainda não fiz o meu fio real, né? Ainda vamos fazer. Mas a forma que ela trabalha é uma forma muito diferenciada, totalmente diferente de todas as clínicas de estética que eu já fui. Porque normalmente você chega, tem uma avaliação e tal, a pessoa olha, pode fazer isso, isso e isso, mas não, vocês têm uma conexão entre vocês, desde a moça que me atende na porta, depois a Yasmin, que às vezes é ela que me atende no seu lugar, sim. e você. Parece até que elas sabem de tudo que acontece, Mas mesmo nós sendo uma. sabemos. É isso mesmo, a É gente sério? conversa exatamente, porque como somos mais de uma profissional ali atendendo, quando a cliente voltar e for um outro profissional que tá atendendo ela vai saber todo o Não protocolo que tem ela tá nada que me passando, irrita toda a mais do dor. que você ter que contar a mesma história várias vezes. Eu acho que uma vez vai, duas vezes mais, mas depois de duas vezes é tão cansativo E é um lugar que já era para saber, né, do de todo o histórico, né? seu processo ali, o porquê que você tá ali. Então, eu também acho desconfortável, eu falo para as meninas, gente, olha, a gente tem, né, o sistema que fica lá gravar todas as sessões, a gente conversa entre si, olha, essa cliente é assim, se é uma cliente que eu tô fazendo acompanhamento por um acaso, outra vai iniciar, né, o acompanhamento, eu passo, porque justamente você, como cliente, pontuou. É desconfortável você chegar no lugar e a pessoa não saber. Acontece, mas eu falo que quando é um ou outro entre milhões, tá Uhum. tudo bem.
Ruim é quando é milhões ali que tá perdido e um só bem atendido. Então, a gente preza muito. É uma coisa que eu prezo muito lá na clínica que eu passo para as meninas, desde a Karen da recepção, a Yasmin. É muito bonito ver uma mulher empreendedora. Não é só bonito, mas é muito inspirador também. Mas o que eu percebo na maioria das empreendedoras que eu entrevisto, Uhum. e como empreendedora também, é que há um peso, aliás, dois pesos e duas medidas para as mulheres e para os homens empreendedores. E inclusive até financeiro, bancário, né? Eu já discuti aqui com uma líder de hub de negócios, inclusive hoje está tendo um encontro das empreendedoras no CDL, e eu não sabia, né, que até os financiamentos, quando é para mulher, existe um score diferente, um nivelamento diferente, tudo é diferente. E a gente não sabia do lado de cá, mas internamente no banco existe Olha, isso. E eu queria saber de você, você já passou por algum preconceito, alguma discriminação, assim, que te marcou? Ou, graças a Deus, assim, não que eu tenha percebido, talvez até despercebido a gente passa, mas talvez foi irrelevante pra mim e eu não percebi diretamente, assim. Mas a gente vê, igual você falou, é uma coisa que a gente não sabe. E eu acho a gente mulher tão comprometida, não que os homens não sejam, mas eu acho que quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente não para enquanto não tá feito, enquanto não se cumpriu, enquanto não tá perfeito. Então, é realmente um preconceito que eles têm, não uma verdade, né? Mas que me marcou, eu acredito que não. A gente tem, né, assim, no dia a dia, na rotina, a gente sempre tem que estar provando que a gente consegue, que a gente é capaz e que vai dar conta de tudo. Eu acho que o peso maior é quando você é mãe também. Eu já sofri muito isso quando é mãe, por quê? Quando você empreende, você não para. É muito bom essa liberdade, né, que o empreendedorismo dá, mas essa liberdade vem carregada de muita responsabilidade, de muito peso, de muito trabalho. Então, quando a pessoa fala liberdade, não é liberdade de tempo, porque você trabalha muito mais empreendendo. muito Então, mais. quando você tem que associar, eu já sofri das pessoas falarem assim, nossa, você trabalha tanto, você tá na Lady A e sua filha, aquela coisa, se você tá aqui, você não tá ali, como Julgamento, se né? a gente não fosse capaz de conciliar tudo. Então, eu já, até família. Então, eu já lutei muito para provar para as pessoas que eu era uma boa mãe, mesmo trabalhando fora, empreendendo. Então, igual eu falei, talvez não diretamente, mas indiretamente a gente mesmo luta para provar isso para as pessoas por conta do preconceito delas mesmo. Se você é empreendedor, você não está tendo tempo para sua filha. Se você está 100% para sua filha, você está deixando o trabalho e é sempre uma culpa, um peso, né? E como que você faz para lidar com todo esse malabarismo? Olha. Eu, às vezes, nem eu sei. Eu paro assim e falo, Deus, me sustenta. Por quê? Eu também tô fazendo biomedicina, concluindo o curso de biomedicina, então eu estudo também. Então, entre o atendimento, por quê? Eu não só tô ali na gestão, né? Eu atendo o dia todo com a minha agenda aberta. Então, eu tenho a Maria Flor, eu consigo me organizar. Algumas vezes ela vai na Lidia comigo. Graças a Deus, assim, eu sou mãe solo porque eu não tenho a minha mãe aqui. Mas hoje o meu namorado, ele me ajuda muito. Então, quando eu preciso, ele tá com ela. O pai dela também fica com ela muitas das vezes que eu preciso. Então, eu vou conciliando. E eu tenho uma coisa comigo. Quando chega final de semana, um momento com ela, eu sou mãe dela. Eu consigo equilibrar isso. Então, não é um peso que eu carrego de, nossa, não tô sendo uma boa mãe pra empreender pra isso. Eu consigo equilibrar. Mas a rotina é puxada, porque eu atendo, aí é gestão que você tem que fazer, é algum colaborador que você tem que socorrer e estudar, porque eu quero aí finalizar os meus estudos para focar mais ainda nessa parte de estética facial com as injetáveis. Então, eu tô nessa jornada além, né, de tudo isso, de estudar que toma um bom tempo. Você também, né? Tá fazendo. Pós? Pós, a segunda pós.
Então você sabe bem como que é. Casa, Nossa, filho, eu ser fiquei 1 hora da manhã influenciadora. ontem e acordei 5 horas hoje. E ontem eu tinha acordado 4 horas da manhã, porque naquela chuva meu gatinho novo ficou pulando de um lado pro outro 4 horas da manhã. Tadinho. Eu, entre um atendimento ou outro, às vezes eu entro ali, estudo um pouco, faço uma avaliação, uma atividade, volto a estudar, fico um pouco com a Maria Flor em casa e vai nessa rotina. Levo Maria Flor pra escola, volto. Maria Flor, na maioria dos dias, ela vai de manhã comigo lá na Ledier, dos atendimentos. É a forma que eu encontrei de equilibrar. Uhum. Então, ela vai comigo, me acompanha, entende super bem, porque é um ambiente, né, que a gente quer proporcionar para as clientes calma, tranquilidade, criança. Uhum. Então, ela super respeita, fica lá, as clientes já conhecem ela às vezes E abre ela até a puxou você, porta. assim, Ela é mais agitada. mais Maria Flor, agitada. ela tem a personalidade dela. Não é minha nem do pai dela. Eu falo que ela veio com a estrela dela. Ela é super espontânea. Todo mundo que vê ela fala, não, a Maria Flor, ela é exclusiva e única mesmo. Ela é leonina. Não sei se... Uhum. Eu antes não acreditava muito nisso de signo, mas depois que ela veio, eu falo, não, gente, faz todo sentido. Ela é leonina nata. Eu acredito muito nessa questão de signo. Na verdade, são tantas coisas que influenciam na nossa personalidade, né? Hoje, como neurocientista voltada para o marketing, eu percebo que tudo faz sentido. E tem até uma frase que é bem clichêzão, assim, se faz sentido e faz. Verdade. Entendeu? Se faz sentir raiva, ódio, amor, alegria, é porque tem alguma coisa ali que influencia, sim. Uhum. E o signo, astrologia, espiritualidade, energia, tudo que você imaginar faz muito sentido. E nossas vidas são um eterno desafio, né? Até estava lendo aquele livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Sou apaixonada naquele livro. Mark Manson. Mark, você vê esse podcast, eu sei que você é americano. Ó, tô falando de você aqui. Eu sou apaixonada nele, que ele tem outros livros, e nesse livro principalmente. A gente vê o nome, o título, a gente pensa que ele fala só bobagem, mas não. Sim. Ele fala que problemas nunca vão acabar, que você tem que escolher a sua vida, resolver problemas, e você vive bem quando você escolhe os problemas que você quer resolver. Mas nunca vai ter, nunca você não vai ver livre de problemas, exceto se você morrer. Isso é muito interessante. E a nossa vida é um constante desafio. Mas existem aqueles desafios que pode ser em função das nossas escolhas, nossas decisões, mas podem também ser derivados, algo que a gente não estava esperando, que nos surpreende. Teve algum desafio que fez você pensar em desistir? Qual foi? Já. Olha, eu acredito que eu passei por um processo depois, né, da minha separação, junto com a Lady e sem saber conciliar. Sabe quando você se vê naquele barco e você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tô conseguindo socorrer isso, não tô conseguindo socorrer aquilo, tá tudo uma bagunça, o que eu vou fazer? E aí vem o medo, a insegurança. Então, há vários momentos a gente, né, tem esses altos e baixos, mas igual você falou, em certo momento foi eu não conseguir entender e ainda não tinha aprendido a lidar. Tanto com a maternidade, né, e com o empreendedorismo ali, com a Lady A. Então, assim, hoje, graças a Deus, a Lady A é uma empresa sólida, mas ela passou por um processo para ser sólida hoje. Então, ela estava num processo meio estável, muito trabalho, muita cobrança das outras pessoas, até mesmo de família, em relação à maternidade. Então, assim, teve um momento que eu pensei, para mim ser mãe, então eu não posso trabalhar, não vou conseguir conciliar, então vou ter que abrir mão de alguma coisa. De que a gente abre mão, né? Não é do filho, é do trabalho. Mas, nesses momentos, a gente sempre busca, né? Eu sou cristã, então assim, eu sempre busco muito em Deus entender o porquê.
pedir para Deus me sustentar. E é engraçado que quando a gente passa, né, por essas fases, a gente tá tão ali desesperado que às vezes a gente não vê uma solução que tá tão clara ali, né? E aí quando você enxerga, você fala, nossa, gente, consegui, passou, e por que esse caos todo, né? Então acho que esse momento de conciliar a maternidade com a empresa foi um momento que me deixou bem abalada. Eu falo que eu não fui no psicólogo, uma terapia, mas eu acho que foi um momento que eu dei até ali um iniciozinho de depressão, que é aquele momento que você tá bem desanimado, que você não quer levantar e você só chora. Eu me pegava em vários momentos chorando, mas Deus me sustentou, eu continuei porque tem também um propósito, uma missão maior, que eu acho que quando a gente tem, né, ali um propósito, a gente fala, não, eu vou conseguir conciliar. E quando a gente empreende e tem filho, a gente fala que é por um maior, né? Que são eles, é algo maior. Eu tô construindo algo maior para Maria Flor no futuro, pra gente, né, usufruir juntas e ter nossos momentos de qualidade. Então, acho que quando eu consegui equilibrar isso e entender isso, foi onde fluiu. E aí hoje eu consigo equilibrar com mais leveza, sem me cobrar, porque eu também me cobrava muito. Então hoje eu consigo não me cobrar. Eu sei que eu sou uma boa mãe, eu sei que eu preciso do meu trabalho e tá tudo bem, que eu preciso estudar, porque eu tô construindo um futuro para nós, não só para mim. E passou. No seu ponto de vista, como empreendedora e também assistindo as suas parceiras, suas colegas, as empreendedoras no geral, qual é o maior desafio na sua visão para empreendedoras? Seria essa questão da conciliação da maternidade com o empreendedorismo ou outros? Para mim, sim, porque eu acho que quem entra para empreender já tem em mente que é algo desafiador, que vai te desafiar. E quando a gente fala desafiador, não é só o cansaço do trabalho, né? Vai desafiar sua mente, seu conhecimento. Você tem que ir atrás, você tem que buscar, você não pode ficar parado esperando as coisas acontecerem. Mas juntando tudo isso, você conciliar com outra parte que existe, que tem ali, que precisa de você. Então, eu acho que quem é mulher, tem filho, conciliar, talvez ela passe por esse processo, igual eu passei, de ainda entender, tentar conciliar, porque a gente mesmo se julga, né? Nossa, eu sou mãe e eu não tô sendo uma boa mãe. Na verdade, a gente tá sendo, é a gente mesmo que coloca na cabeça que não tá sendo o suficiente. Então, para mim eu acredito que para muitas mulheres que vivem a maternidade e o empreendedorismo, deve ser também. Não que para quem não é mãe é mais leve, né? O empreendedorismo, igual eu falei, são várias coisas ali, mas é um peso a mais. Que talvez pra gente que se cobra muito, principalmente quando tem filho, você vai me entender, pesa ali um pouquinho mais. Sim, é uma responsabilidade a mais. E você continua tendo as mesmas 24 horas, você continua tendo o quanto de vida que a gente tem ainda, a gente não sabe. Então, Isso. é um leque a mais para você dar conta, né? É porque eu não sei se você tem essa sensação. Parece que a gente quer ser muito Melhor boa, a mãe. melhor mãe. E a gente quer dar o melhor tempo. E por conta das informações hoje que a gente vê, a gente tem que filtrar. Porque a gente começa a cobrar, que a gente vê lá. Ah, e se você trabalha, você não tá tendo tempo pro seu filho. Aí você começa a pensar, nossa, será realmente que eu não tô tendo um tempo bom, de qualidade com minha filha? Não, Será que no futuro a minha filha vai sofrer com isso? Porque será que hoje eu vou eu trabalho traumatizar demais. minha filha? Exatamente. Então começa aquele peso e a gente mesmo colocar aquilo na cabeça. Então a gente tem que equilibrar e ter Não, um e filtro. a internet também não perdoa, né? Esses dias alguém caminhou pra mim, assim, a criança pedindo presente de Natal. Ai, eu quero tempo com os meus pais. Eu falei, meu Deus do céu, me destruiu Né? isso, me destruiu. E tipo, eu trabalho muito em casa, né? Eu trabalho muito tempo em home office, só que eu não fico com a minha filha o tempo inteiro. Ela fica lá em casa, mas eu não tenho como ficar o tempo inteiro prestando atenção nela, fazendo todas as coisas, não tem jeito. Mas eu cobro estudo, eu cobro organizar as coisas, eu dou água o tempo inteiro, eu vejo se comeu, eu vejo se tá limpa, se tá cabeça limpa, orelha limpa, pé limpo, se tá brincando, se fez tarefa, se não fez.
E aí, o que mais? E você Né? é a melhor mãe que ela poderia ter. Você tá dando o seu tempo da forma que você pode e consegue conciliar. Eu comecei a entender isso. Eu dou o meu melhor pra Maria Flor da forma que eu consigo, que eu posso, né? E tá tudo bem. Quando, né, elas crescerem, eu acredito que elas vão entender todo esse processo. É Entendi. diferente do que a internet fala, que vai traumatizar. Não, elas vão ter orgulho. Eu acho que a gente é exemplo também para elas, né? Sim, o exemplo ensina muito mais do que falar, do que... E eu percebo isso comigo e meus pais, e eu percebo isso também com a Rafa, que ela já tem 11 anos, né? Então já dá pra sentir, assim, os toques, os traços, é muito Sim. interessante. Com relação aos clientes, qual que é o maior desafio que você tem? Olha, com o cliente, eu acredito que é essa questão da expectativa, sabe? Suprir o que o cliente espera. Mas, você acredita que hoje o meu desafio maior não são os clientes? Ah, sério? Qual o seu desafio Juro. maior? Eu acredito que é interno mesmo. É manter Colaborador? alinhado com o colaborador, você passar essa visão, esse propósito. Porque o cliente é muito raro aquele que tá em desacordo com o que você alinhou. E lá na clínica a gente tem muitos processos certinhos justamente para a gente evitar esse tipo de problema. Então a gente tem contrato na hora de fechar, a gente tem avaliação e a gente é muito verdadeiro e sincero com o processo. Então eu não falo pro cliente que eu vou dar X se eu vou entregar Y. Então, tá ali alinhado, o cliente tá ciente. Então, é muito raro quando o cliente, ele vai lá questionando porque a gente não entregou, porque se ele questionar, a gente vai falar, tá aqui, a gente te entregou o que estava combinado, é assim, a gente alinhou isso antes e tá tudo bem. Então, já, claro, acontece, a gente que tá de portas abertas, eu tenho um fluxo ali de mais de 20 clientes por dia na clínica, 30, 40 clientes por dia, quando junta, né, a minha agenda com a da Yasmin. Então, é claro que a gente não vai agradar 100%, né? Todos eles. Tem as exceções, mas essa questão de alinhar. Não agradei, mas estava alinhado com o que eu ia entregar para ele. Então, isso é fácil de resolver. Então, acredito que é mais interno mesmo. Não que eu tenha muito problema com as meninas, mas é mais difícil porque são outras personalidades, né? Cada uma tem uma visão, Cada uma tem tem uma uma visão. vivência, um Exatamente. ecossistema diferente. Exatamente. E querendo ou não, quando você trabalha, você tem que introduzir a sua visão, o seu pensamento, a sua forma de atender, porque ali todo mundo tem que estar alinhado, igual você Uhum. falou. Então eu passo treinamento para as meninas que entram lá para a gente manter um padrão. Então tem que ser igual, a pessoa tem que pensar da mesma forma e igual. E entender a importância que a gente tá ali. Então, talvez seja mais interno mesmo esse desafio, mas nada que é conversado, treinado, alinhado, né? A gente não E possa ser resolva também. amadurecido dia após dia, né? Porque cada dia é um dia. Porque eu falo que nós, seres humanos, a gente tem a nossa personalidade, tem dia que a gente tá super feliz, tem dia que a gente não tá, e tá tudo bem. Então, quando a gente tá ali entre muitas pessoas, né? A gente tem que se respeitar e entender. E aí, isso que é importante. Por que que eu passo para as meninas o porquê que a gente tá ali? Porque, independente da situação, elas sabem que tem ali um propósito maior, uma missão maior com o cliente, né? E aí, tudo se alinha. Tudo se alinha. Vejo que vocês têm um posicionamento muito bom também na internet, né? É, é muito difícil construir um posicionamento. Muito difícil. E eu sei disso porque eu estou em construção. O Papo Franco está em construção, está se consolidando. Já vão fazer 2 anos que a gente está no ar. E estudei neuromarketing, agora estou fazendo neurovendas e neurocomunicação pela PUC.
E eu falo pela PUC porque para mim é uma instituição conceituada. Eu acho que é interessante deixar isso claro, Sim, né? claro. E o que mais a gente vê são pessoas que ficam o tempo inteiro testando coisas novas. E tem 3 meses que eu estou com vocês, eu percebo que vocês têm um formato de vocês. Um formato de vocês, um brand de vocês. Essa construção desse posicionamento foi feita por você? São traços seus? Ou existem outros elementos por trás disso, outras pessoas? Ó, hoje, no meu marketing, tenho a Ianca, né, que faz Aham. toda a gravação, edição, postagem dos conteúdos, e o Fernando, que faz a parte do tráfego, impulsionamento, Uhum. direcionamento lá. Mas a essência dos vídeos são mais minhas mesmo, meu jeito de falar. Eu gosto muito dessa comunicação que eu tenho de explicar, de aparecer para transmitir essa segurança, essa confiança. Nem sempre foi assim, porque você é influencer, você muito provável gosta de aparecer, Eu gosto. mas até eu construir isso, eu não gostava muito. Era muita obrigação, porque eu tenho uma empresa, então eu tenho que aparecer e eu tenho que, né? As clientes precisam ver, precisam entender. Porque eu acho que hoje em dia, antes, as pessoas não queriam muita informação. Ela ia lá, fazia. Mas hoje as pessoas querem entender antes o que elas vão comprar, o que elas vão consumir. Então é muito importante ter lá, né? Que é a nossa revista mesmo. O Instagram hoje é a nossa revista. Então a pessoa entra, ela fala: Nossa, que legal, tirou minha dúvida, era isso mesmo que eu tava buscando, deixa eu entender, deixa eu acompanhar pra ver. Então eu gosto muito dessa parte de explicar. Você tinha até perguntado antes, não tinha te respondido, né? Se eu já administrei curso de design, parei por conta da minha agenda de conciliar atendimento. Eu tenho um projeto pro online. Sabe, eu tenho Uhum. muita vontade porque eu gosto de passar o que eu conheço, então eu tenho essa facilidade na hora de gravar, de criar os conteúdos, de explicar, né, sobre os procedimentos, mas Ianca também manda lá muitas ideias. Lara, Uhum. vamos fazer nesse formato, vamos gravar assim hoje, ou vamos fazer um vídeo, tá precisando de tutorial, de como que faz lá, vamos gravar tutorial. Mas aí a gente monta nosso processozinho que a gente tem lá na clínica e grava. E você acha que a internet, ela é uma aliada ou uma adversária do empreendedor hoje? Ah, com certeza uma aliada. Ela veio para impulsionar muita gente que não tinha visibilidade, né? Porque boca a boca é muito importante, é o que dá muita credibilidade pra gente. Eu falo que hoje, ainda assim, é muito importante a indicação. Lá na Lady a gente tem muita indicação, eu fico muito feliz porque quando é uma outra pessoa que já consumiu indicando, significa que ela saiu satisfeita, né, com o resultado. Mas a internet, ela abrange essa visibilidade, né? Que a gente precisa no mercado, porque a gente não pode ficar ali instável só com os clientes que a gente sempre tem que buscar mais. E no Instagram a gente consegue, né? Essa visibilidade. E você acha que nessa era que nós estamos na era da inteligência artificial ao mesmo tempo, né? Que a gente tem até um pouco de medo, que a gente não sabe o que vai virar. Mas, de outro lado, eu percebo que as pessoas estão buscando mais humanização. No seu ponto de vista, qual é o futuro da internet para você como empreendedora? Eu acredito que a inteligência artificial ela é uma aliada para você buscar informação, mas esse medo das pessoas serem substituídas pela inteligência artificial, acho que não, justamente por essa necessidade humana que nós temos de contato, de algo mais natural e humano, igual você falou. Eu já testei vários tipos de atendimento lá na clínica e o que mais dá certo e retorno, principalmente pelo WhatsApp, é quando a Karen tá lá, humana, manda um áudio, conversa, explica aqueles textos programados de aperta. Não dá certo. As pessoas, eu acho que, igual eu Nem falei, a ler. IA, exatamente, ela é uma aliada para nós buscarmos informações, ela ajuda em muitos requisitos, igual hoje lá na clínica a gente tem CRM, métodos, né, junto com a IA,
para ter um processo melhor com os nossos leads, como a gente faz o impulsionamento, o tráfego, a gente precisa, mas ela é uma aliada, claro, nossa, como empreendedor, mas talvez substituir, não. Entendi. E agora voltando só para a parte desafiadora da internet. Hoje, para as mulheres como humanas, qual que é o maior desafio na internet? Comparação, né? Eu acho que como a gente tem muito essa acesso, né? A gente se compara muito com as outras pessoas. Só que cada pessoa tem um processo. Talvez ela tá lá radiante, brilhando, mas ela passou pelo processo dela. A gente não sabe, a gente tá vendo só agora. Eu gosto muito de me inspirar, de ver as pessoas lá e falar, nossa, que legal, ela conquistou, eu quero conquistar também, eu vou conseguir. Eu acho que hoje a internet, ela nos dá muita informação que se a gente filtrar, agrega muito pra gente. Mas quando a gente usa ela só para comparação, para só ver e não equilibrar ali o que a gente pode, né, ou não consumir, eu acho que viram um fardo, né? Porque a gente começa, nossa, ela conseguiu, eu tô até hoje aqui. Nossa, ela faz e eu não faço. E aí a pessoa vai só se afundando, né, no mar de Declínio total. comparação e não faz o que tem que fazer para conseguir chegar onde ela precisa, né? Realizar os sonhos dela. Então, igual eu falei, a internet ela é muito boa quando você sabe usar. Se você não sabe usar, ela realmente vai te levar para baixo. E isso também vale para a vida profissional, né? Você vê todo mundo se dando bem, vai saber primeiramente se é verdade. Exatamente. Então, ali a Porque você pessoa. coloca o que você quer na internet. Eu quero postar lá que eu sou a melhor, a mais legal, a mais bonita, eu vou me produzir, vou postar só o que eu quero. Mas talvez isso não é o que, né, de fato acontece. Então, a gente tem que colocar esse filtro. Igual eu falei, é muito legal você ver as pessoas conquistando lá. Então, você tem que ver com esse olhar de que, nossa, que legal, o que é, como que fez, né? Porque às vezes eu já estive nesse lugar de olhar e comparar, nossa, a pessoa tá com a clínica perfeita, a melhor, e cresceu e evoluiu, mas ela passou pelo processo dela e às vezes, igual você falou, nem é tudo isso que a gente vê, né? Porque a gente vê com outros olhos. Então, basta a gente olhar pro nosso e falar, o meu também é bom, eu vou conquistar, mas o que eu tenho que fazer, né, pra chegar até lá? Porque senão a gente vive ali na comparação, fica parado, não cresce, e aí realmente a outra pessoa vai estar sempre melhor do que a gente. Você tá na internet vendo dos outros, vai fazer pro seu, ué. Exato. Né? Isso é complicado, nossa. E o duro que às vezes a gente se pega comparando automaticamente. Sim, igual eu falei, já aconteceu comigo. Você deita na cama, vai ver o stories de todo mundo lá, fala, nossa, aqui tá lá no país fulano de tal, nossa. E eu aqui trabalhando, trabalhei o ano inteiro e não vou ir viajar. Desse jeito. É verdade. Mas seres humanos, né? Somos humanos. Podemos errar? Podemos, mas temos que aprender com nossos erros. E viver um dia após o outro. Fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. E tá tudo certo. Sobre haters. Você já sofreu algum hater na internet? Já viu alguma cliente, alguma funcionária passar algum desafio, alguma coisa que você achou? Sim, eu não uso muito o meu. Eu tenho o meu Instagram, né, Lara, que eu posto tanto o meu trabalho quanto a minha rotina, mas eu não falo que eu sou tão influencer lá. Eu sou influencer na Lady E, que eu gosto de aparecer lá, conversar, falar sobre os procedimentos na Lady E. E ele já é o Instagram, né, com um grande número, então já aconteceu lá. Às vezes é uma pessoa que nunca nem foi lá, não é nosso cliente, comentar. Ah, será que isso é verdade? A pessoa é quando a pessoa tá à disposição mesmo só de negativar as coisas. Ah, será que esse resultado é de verdade mesmo? Ah, será que é tudo isso mesmo presencial? Então, sempre acontece. Eu acho que quando a gente tem um alcance, sempre vai vir uma pessoa de fora
querer criticar, significa que a gente tá no caminho certo. Mas eu mesma, como eu não sou muito ativa na minha, eu nunca recebi assim uma crítica mesmo ativa lá. É mais mesmo pela lei de esses comentários desnecessários de pessoas que não acrescentam. Igual, eu acredito que você que teve uma visibilidade grande, né? Teve tantos comentários muito bons, mas você teve que filtrar, porque com certeza Eu você não consegui teve ler uns tudo. negativos. Então é aquilo. Não vai te Os que eu dou conta de acrescentar? ver, eu dou uma curtidinha, mas eu não dei conta de ler 10 mil comentários no Olha post. aí. Eu sei que eu fui chamada de songamonga, que eu tinha que ser demitida, E o que que eu que era. isso te acrescenta, né? Eu fico pensando, a pessoa te conhece, ela Aí foi a sabe. primeira vez, depois eu não sei mais que aquilo. Então acho assim que quando a A vida gente tá ali segue. pra brilhar e tem algo maior por trás, sempre vai ter alguém pra Sempre, criticar. sempre vai ter. E como tem, né? E sabe que eu percebo que às vezes não, nunca é alguém bem-sucedido. Verdade. Nunca é, por exemplo, a mulher fala mal da outra, nunca é a mulher mais bonita, mais bem-sucedida, mais poderosa. Não, é sempre, tipo Mas é, assim, é igual todo mundo a fala, né? A escória da gente dá o sociedade. que a gente tem. Então a Ah, pessoa tá ali amargurada, mal amada e acha que todo mundo tem que ser. Aí vai lá e faz um comentário que não era nem pra fazer, porque não conhece, não sabe da vida, da história. né? Né? Vai lá e despeja o ódio. Então, eu acho que é igual você falou, é porque a pessoa só tem coisa ruim dentro dela, ela vai lá e joga coisa ruim. Joga tudo que tem. Lara, você trabalha no ramo da estética, da beleza. O que que é beleza pra você? Beleza é como a gente se sente, eu acho. Tá muito. Não tá ligado com estereotipo de fora, entendeu? Porque às vezes a gente pensa que beleza é só uma pessoa magra com cabelo longo e nariz fino. Não. É como a gente se enxerga, é esse cuidado que a gente tem com a gente e se sentir bem. Eu falo que todo mundo que se cuida, começa a se cuidar e se enxergar começa a enxergar um valor que a gente tem, se sentir mais bonita, né? Então, é muito além do estereotipo, é a forma como a gente se enxerga internamente e isso transcende por fora. Entendi. Então, a beleza pra você é a autoestima, então. É o valor que a pessoa dá à aparência dela. Isso. E não só a aparência, igual eu falei, até internamente, né? O fato da pessoa se cuidar, começar a enxergar a sua necessidade, ela vai mudando até internamente. É aquele reaprender, né? Quando a gente fala que a pessoa tá num processo, ela começa a se alimentar melhor porque ela sabe que aquilo ali faz bem pra ela, a fazer um exercício porque ela sabe que faz bem pra ela, a tirar um momento pra ir fazer uma sobrancelha ou uma unha porque ela sabe que aquele momento vai fazer ela se sentir melhor. Então, é muito além. Eu falo que é uma consequência, né? A beleza externa ela é uma consequência do cuidado que você tem, da forma com que você se enxerga. Por quê? Se a gente não se cuidar, outras pessoas não vão ter esse cuidado com a gente. Por mais que ama, que tá ali no dia a dia, você raramente vai ver alguém falar assim pra você, Nívia, vai tirar um momento pra você ir lá fazer a unha, cortar o cabelo e se amar e se cuidar, ou tirar hoje um momento pra você ir ali no spa só pra fazer uma massagem porque você tá cansada, estressada. Tem que ser muito da gente, né? Uhum. Partir da gente. Porque realmente as pessoas, elas não. Talvez pelo automático, alguém que te ama muito tá ali na rotina, às vezes até fala, mas é muito raro. Então tem que ser algo que a gente tem que enxergar, que a gente tem essa necessidade, né? E Eu começar a percebo que as incluir na mulheres não, rotina. não se enxergam assim. Elas se enxergam sempre, pelo menos uns 30, 40% pior do que elas realmente são. Verdade. Mas eu penso assim, eu sou uma pessoa que eu saio normal, sem uma maquiagem, mas a gente mulher tá
o nosso bem-estar tá muito relacionado com a nossa aparência, sim. Igual eu tô falando, não é ser bonita, você é bonita do seu jeito. O fato de você se cuidar com uma roupa ou um cabelo arrumado, uma maquiagem que vai te fazer se sentir bem. Então, eu saio tranquilamente, mas a maquiagem, sair com uma roupa melhor, me faz me sentir bem. Então, é uma coisa que eu não negocio. Eu não atendo dia nenhum sem maquiagem, é da minha rotina. Eu acordo e passo maquiagem. E qual Porque que é? eu me sinto bem, assim. Não quer dizer que sem eu não sou, né? Não consigo me sentir bonita. Eu me sinto bem. Mas eu acho que eu fico mais segura com a maquiagem, até mesmo durante meus atendimentos, para passar ali para a pessoa um posicionamento, uma visão. Acho que eu passo muito mais credibilidade quando eu tô me sentindo bem, quando eu tô arrumada, do que se eu tiver ali com o cabelo amarrado, sem maquiagem, eu vou ficar insegura do que eu tô falando, entendeu? Então é a forma como você se sente, né? E qual que é o segredo para essa pele maravilhosa? Olha, eu tenho os cuidados que a gente faz lá na Lady Eu Então, tinha o que segredo perguntar é isso, energia gente. clínica. Mas, eu não tenho uma pele com muita acne, aparece de vez em quando, e eu tô sempre maquiada. Então, Não, mas todas mesmo as assim, vezes gente, quando a gente tem a pele muito porosa, cheia de textura, você pode passar a maquiagem que for que dá que pra dá ver. pra ver. Então, A pele dela é assim, lisinha. Pensa na garrafa de isso. vidro, Peeling lisinha. Hollywood. Tem tudo isso lá na clínica. Temos, aham. Então, assim, ajuda muito. Ajuda a gente se sentir bem, né? Ficar mais Muito, segura, muito. porque às Você vezes passar tem. um rímel aí, um protetor solar e um blush, tá ótimo. Você Responsabilidade. mesmo falou uma coisa pra mim que eu fiquei muito feliz o dia que você foi fazer, acho que a Brau. Você me mandou mensagem e falei assim: Nossa, eu tô me sentindo muito bem. Foi um detalhezinho que fez eu Mudou ficar super completamente. confiante. Olha Mas todo aqui. dia eu queria levantar e pentear as Ai, e a Rafa virou pra mim e falou: Mamãe, com essas sobrancelhas você tá parecendo uma tigresa. E eu, Ah, amei. porque o elogio vindo de uma criança, gente, é algo muito sincero. Exato. Né? Se falar que você tá isso ou tá aquilo, você pode ter certeza que você tá mesmo. Porque ela não aumenta nem diminui. Ela fala a verdade. E criança é criança, né? Sobre sucesso, você se considera uma mulher de sucesso? O que que é sucesso pra você? Olha, eu considero. E assim, eu quero ter ainda mais. Então, falo que sucesso é uma construção, né? São realizações de sonhos. Hoje eu vivo coisas que antes eu achava que não seria possível quando eu estava construindo. E ainda vou viver muitas coisas, porque acredito que tem uma jornada muito longa. Eu tenho muitos sonhos, muita vontade de realizar muitas coisas. Mas sucesso, eu acredito que é você ser grato e saber reconhecer. Igual eu falei, eu já tenho sucesso pelas coisas que eu conquistei e sou muito grata porque hoje eu vivo coisas que antes ainda estava distante. Então a gente tem que saber olhar lá para trás e agradecer. Então eu acredito que eu sou uma mulher de sucesso por ter muitas coisas que antes eu sonhava e hoje eu tenho. Ah, dentro de toda a sua trajetória até aqui, com 26 anos, é difícil perguntar essas coisas, né, gente? Mas a gente percebe a sua maturidade, percebe que você tem muita experiência, né? Como mãe, como mulher, como empreendedora, como profissional, como estudante. É, qual a maior lição que você aprendeu até hoje? Que você é a sua lição máxima, assim. Eu sou uma pessoa muito resiliente. E uma das coisas, né, que eu percebi é que eu não deixo escapar oportunidades. Então, se hoje eu tô aqui, é porque eu não deixei escapar oportunidades que eram pequenas lá atrás. Então, a minha maior lição é não deixar escapar a oportunidade. Se eu vejo que eu tenho oportunidade, talvez lá na frente a gente até vê. Ai, não era isso que eu queria, mas você tira um aprendizado disso. Então, vale a pena aproveitar toda a oportunidade porta aberta que tem, né, para você, desde que
esteja dentro, né, do que você tá buscando e sonhando. Eu sou muito grata pelas portas que se abriram para mim, pelas oportunidades, e que eu tive coragem, às vezes, mesmo com medo de entrar e lutar e correr atrás delas. Medo. Você falou uma coisa muito séria. Que você tem medo hoje? Qual que é o seu maior medo hoje? Ai, eu acho que o medo tá todo dia, principalmente gente que empreende. Medo de tudo. Nossa, medo de não entregar um resultado, medo de não ter uma cliente, medo de, sabe, esses medos bobos que às vezes tá até longe da realidade, mas a gente sempre acorda com medo. Nossa, será que hoje vai dar tudo certo na Lady E? As clientes que foram vão ficar satisfeitas? Será que eu vou conseguir entregar isso que eu tava planejando? Então, acho que a gente sente medo constante, mas a questão é como você lida. Esse medo te paralisa ou te impulsiona para, né? Eu acho que eu sinto muito medo. Eu acordo todo dia com medo de não dar conta da minha rotina de atendimento, de pagar uma conta que seja, mas eu não deixo esse medo me paralisar, né? Eu continuo mesmo com medo. Eu acho que esse é o mais importante. Sem falar de política, mas como que você enxerga a economia do Brasil e o futuro do empreendedorismo? Olha, Próximo ano, próximo 2 anos, sem falar de política, tipo, sem se posicionar. eu acho que quando a gente foca muito na política, a gente vê muita situação adversa, que a gente pensa, meu Deus, tá indo só ladeira abaixo. Então, eu não penso muito. É claro que a gente tem que estar por dentro da economia, como que vai estar ano que vem, o mercado, mas é continuar fazendo, se esforçando, dando o meu melhor. Então, todo dia que eu chego na Lady E, eu dou o meu melhor. Eu busco ter a melhor ideia, movimentar, porque infelizmente todo dia a gente tem que se movimentar, tem que ter uma ideia nova, porque se a gente estagna ali com o que a gente tem, a gente não evolui, não cresce. Então, todo dia é uma coisa nova, independente do mercado. Mesmo que influencie, eu tento não pensar, nossa, ano que vem vai estar bem desafiador por conta da política, Da por eleição. conta exatamente da eleição e como que vai ser. Aí vem o medo, mas o que a gente faz com medo? Não, vamos movimentar, independente Justamente do que vai porque com medo vai acontecer. trabalhar dobrado. Exatamente, independente do que vai acontecer, vamos continuar com isso que tá dando certo, vamos fazer isso daqui ou mudar isso daqui. E se chegar uma situação, né, que a gente não espera, a gente rebola, se planeja dentro dessa situação e faz acontecer. Tem que Porque, viver. igual eu tô falando, A se a vida gente continua. for focar, nossa, ano que vem vai estar péssimo por conta da eleição, nossa, meu Deus, o que eu vou fazer? Vai ser um ano ruim, ruim, ruim. Você já tá focando no ruim, você já não tá pensando o que você pode fazer pra melhorar, você tá focando só no ruim. Então, é acreditar que vai tudo fluir e dar certo, se Deus quiser, né? Acreditar no nosso Deus, que é bem maior que políticos e eleição, e fazer acontecer. Exatamente, também concordo com você. A gente precisa dos políticos, mas a gente não depende só dos políticos. Quem que gira o mercado somos nós. Então, a gente tem que continuar. É claro que vem momentos desafiadores, talvez, mas aí a gente tem que analisar ali a situação e ver o que a gente vai fazer dentro dessa situação, né? Mas Eu vi que não teve um sou. lançamento, né, de um produto, de uma máquina que era para eu instalar, Sim, mas eu sentimos não sua tive. falta. Mas eu não tive como estar. Mas eu fiquei tentando entender como que funciona. É uma máquina para, ela faz o quê, aquela máquina? Ela é uma Eu vi que ela é bem tecnologia. assim, é bem atual, assim, bem Sim, ela é uma tecnológica. tecnologia muito boa. E assim, ela tem associações de tecnologia, ela Qual que é o não é nome dela? só uma. Ela é da Chromatic, ela chama Infinity Duos. Então, ela é uma tecnologia nova, com a Anvisa, muito bons os resultados dela. Então, assim, ela tem associações, ela não é um aparelho. Igual antes eu tinha um aparelho específico para remoção e despigmentação, ela fazia só isso. Já a que a gente adquiriu agora, ela também faz
A de depilação, então ela tem tanta tecnologia de Q-Switch, que é para remoção, tratamento para melasma, clareamento de manchas. E a gente tem a de diodo e alexandrite, que é para depilação a laser, em Nossa, um que único legal. aparelho. Então a gente tem a versatilidade, né, de espaço, de manuseio e um único aparelho. Então, assim, Nossa, que maravilha. eu sonhei muito com ela, planejei e deu tudo certo e tá sendo ótimo, as clientes estão amando. Foi assim, foi muito bom adquirir ela, eu tô muito feliz com os resultados, porque Gente, 30, potencializou 40 atendimentos por dia. Por dia. O dia dela, eu falei porque o meu dia tem 24 horas, o dela tem 48, porque sim. 30, 40 atendimentos por dia é Tem muita dias que gente. eu atendo 25 clientes num dia, período da manhã e da tarde. Final de ano, dezembro, a gente chega a ter 50 clientes lá no dia. A gente trabalha com horário agendado. E assim, uma coisa muito legal, que é que a Lady ela entrega resultado, mas de forma prática também. A gente não toma muito tempo, porque a gente sabe que hoje em dia a gente não tem esse tempo de ficar 2 horas, 3 horas no salão. Muitas mulheres se privam de ter esse cuidado por conta do tempo, do horário. Então, nossos tratamentos, eles têm muita qualidade e a gente consegue entregar um resultado bom em pouco Rápido, tempo. eficiente. Exatamente. Isso é muito Então, importante. nossos É tratamentos. verdade, eles ontem eu são- fiquei 15 minutos lá. Isso. 15 minutos eu cheguei atrasada, tá? Desculpa, gente. E a Yasmin me recebeu, foi nem 15 minutos, eu acho que não foi. É bem versátil. É 24. claro que tem aqueles procedimentos que demandam, né, mais tempo. Mas eu não fiquei esperando outra pessoa, nem nada disso. Até porque eu cheguei atrasada. Mas outras vezes que eu cheguei pontual, eu também não tive esse problema. Uhum. Daí eu já cheguei, já entrei, e eu vi que eu já tava saindo, já tinha outra cliente, já. E aí tem gente que fala assim, nossa, mas tão rápido, e a gente tem a mesma experiência, você é bem recebida, você pode beber seu cafezinho, ficar à vontade, ouvindo música, vendo ali uma revistinha até o seu atendimento, mas finalizou o atendimento, se quiser aguardar ou não, você tá pronta. Então, assim, é uma das coisas que os clientes falam muito, nossa, Lara, não tem tempo para ficar. Então, nossos procedimentos são bem versáteis também e rápidos com uma ótima qualidade. Excelente qualidade. Eu sou suspeita de falar, eu vou parar de falar. Vocês têm que ir lá para vocês Sim. comprovarem isso que nós estamos falando aqui. A única forma de vocês testarem é estando lá. Então, eu convido a você aí de casa a estar lá. É viver a Agendar a experiência, sua né? avaliação e viver essa experiência. Projetos atuais e futuros para Ledi. Igual eu falei, a gente sempre tem, tá sempre sonhando. Tem vários projetos. Inclusive, eu tenho muita vontade de fazer o curso online, que foi uma coisa que eu pausei, né, por conta da minha agenda de conciliação. E eu acho que hoje o online ele é muito legal, porque muita gente que tá entrando na área não tem tempo e nem investimento para fazer, né? Então, com o online você consegue entregar um curso 100% perfeito de qualidade, com tudo que você tem que aprender com o modelo, num custo menor para a pessoa conseguir iniciar, né? Então, é um dos meus projetos para ano que vem. E a longo prazo, é só crescer. Eu tô me formando, né? Graduando, então eu quero que Uma a Lidier... segunda ou terceira unidade, Exatamente. franquias pelo Brasil. Amém. Mas até então, o meu foco é facial, né? Lá na clínica eu gosto de focar no facial, porque aí a gente tem mais facilidade de entender, de estudar, de ser especialista realmente, né? Naquilo que a gente entrega. Então, continuar com a facial, só que com os atendimentos voltados para a clínica mesmo. Então, outras tecnologias, outros procedimentos, botox, preenchimento, bioestimulador, com o meu olhar, né, mais natural, de entender realmente a necessidade das mulheres. Então, eu concluindo ali, eu quero focar muito nessa parte de clínica e atendimento, só que abranger mais os injetáveis.
também. E aí, depois disso, sim, outra unidade, uma franquia, se Deus quiser. Eu acho que quando a gente tem né, um empreendimento, a gente sempre sonha em levar para outros lugares, mais pessoas terem acesso. E uma coisa assim que a Ledier tem, que é uma coisa que eu tenho, é que a gente consegue entregar um resultado de muita qualidade, um atendimento muito bom, com valor que todas as pessoas têm acesso, entendeu? Não é só ali o público A que consegue ter acesso, o público B. Então, com a B, C consegue ter acesso aos nossos procedimentos, aos nossos tratamentos e cuidado lá na clínica. Porque vocês são provedores das ferramentas, de tudo que vocês têm. Porque do contrário seria assim. Senão, em outros lugares, o pessoal tem que alugar a máquina. Se não for tão organizado, se não for tão empreendedor de verdade, como vocês fazem ali, que vocês investem, aí teria um custo bem maior para o consumidor final. Sim, tem que investir, assim, eu gosto muito de trabalhar com aparelho próprio, desde quando eu comecei a trabalhar com procedimentos que demandam tecnologia, né, eu sempre tive o próprio, por quê? É muito difícil você fazer. Consegue, eu vejo muitos, né, empreendedores, muitas clínicas que trabalham com laser day, com tal procedimento day, mas você fica muito restrito àquele dia, àquele horário, às vezes não é um dia ou horário que o cliente quer fazer, aí ele fecha um protocolo, porque a maioria dos procedimentos, né, e tratamentos demandam mais que uma sessão, mais de uma ida na clínica, e aí o dia que ela vai retornar não bate com a agenda dela, então eu sempre achei bem complicado trabalhar com laser day. Então, o meu foco sempre foi ter o nosso aparelho até mesmo para questão de manutenção, calibragem, a gente ter essa segurança de que tá tudo certinho, porque quando o aparelho ele vem de fora, você não sabe quantas vezes locou, se ele durante o transporte para a clínica aconteceu alguma coisa e descalibrou e vai ter alguma intercorrência durante o procedimento. Então, é uma segurança também, tanto para o cliente quanto para a gente. E para o pessoal de casa entrar em contato com você, com a Ledier, para agendar a avaliação, para ter acesso a essa experiência maravilhosa, quais são os contatos? Hoje a gente tem, né, o nosso WhatsApp, que é tanto para ligações quanto resposta lá no online. Pode falar o número? Pode. É o 9233-6167 e nosso Instagram, @LedierClinic. Então lá você encontra nosso portfólio, nossos procedimentos, a gente responde por lá também. Então vou esperar vocês para fazerem uma avaliação e conhecer um pouquinho, viver um pouquinho da experiência lá na Ledier. Vou falar mais uma vez, vai, só vai, gente. Outra coisa muito importante, estamos chegando ao final, já vai dar quase 2 horas de podcast, o tempo passou voando. E eu gostaria que você agora, se você tivesse acesso a todas as caixas de e-mail de todas as mulheres empreendedoras, mães do mundo, qual seria o e-mail com conselho de impacto, com a visão, né, com a lição que essas mulheres precisam, que você colocaria nesse e-mail para elas? Olha, eu falaria para vocês que vocês são as melhores que vocês podem ser e que vocês conseguem conciliar e que lutar pelo sonho de vocês, né, abdicar aí do tempo para construir o sonho de vocês é pelos filhos também, por quem está em volta, pela nossa família. Então, quando a gente vence, toda a nossa família vence. Então, não se deixe levar pelas críticas, não se deixe levar pelo pensamento de que você não está sendo boa, de que não está valendo a pena, porque é um processo e muitas das vezes, para alguns é um processo menos demorado, outros muito longo, mas você só vai conquistar se você não desistir. Então, permanecer resiliente que vai dar tudo certo. Uau, gente, é difícil permanecer resiliente. A vontade que dá é de jogar tudo pro ar, enfiar debaixo da cama.
O avestruz que enfia a cabeça dentro da terra, dá vontade de fazer isso. É porque às vezes a gente acha também que ser resiliente é que você nunca vai ter essa vontade. A questão é que você tem, mas é porque você não vai desistir. Você tem seu momento ali de surtar e falar: Meu Deus do céu, não tô aguentando, mas eu não vou desistir, vou continuar mesmo com o desafio. Vai ter uma solução. Tudo tem solução. Tudo tem uma portinha ali. É porque às vezes na hora a gente não enxerga, mas se você parar, Sim. pensar, acalmar, pedir pra Deus, Tudo abre que uma você porta. para fora das emoções, do calor da emoção, você consegue achar saída. Agora, se você tá com raiva, você vai agir com raiva, com fome, você vai no mercado comprar. Vai no mercado comprar com fome. Você vai comprar até o que você não precisa. Sim, aham. Entendeu? Então você tem que deixar aquilo ali passar para depois você ver se é isso mesmo que tem que ser Exato. feito. Decisões e por aí vai, um monte de coisa, né? Estamos chegando ao final. Quero te agradecer imensamente mais uma vez Eu que por ter aceito o convite, por ter sido tão necessária para nós, né? Necessária para mim, Nívia, como empresária, a sua empresa. O servir da sua empresa veio no momento certo para mim. Eu acho que para vários clientes também, né? E você como pessoa também. Eu quero ser honrada em ter mais momentos com você, mais vezes na clínica, em outros momentos. Eu acho que é daqui para a vida de verdade. E eu tenho que agradecer a Deus, né? Porque tudo é por Ele, né? Sim. Tudo é para honra e glória do nome de Jesus, para honra e glória dele. E se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui agora. Então hoje você é um instrumento de Deus aqui para mim e para tantas Amém. outras que vão nos assistir. Muito Eu que obrigada. agradeço a oportunidade. É tudo recíproco. Quando você me procurou, eu falei: Nossa, vai ser muito gratificante acompanhar ela nesse processo. Eu te falei, né, no Aham. WhatsApp. Eu acho que a gente tá aqui uma pela outra para agregar, acrescentar. Eu amo essa troca de aprender, porque eu acho que a gente nunca sabe demais, nunca sabe tudo. Então, é muito necessária essa troca, né, de uma com a outra para a gente aprender ali na vivência, no falar, no ouvir. Então, eu tô muito grata também pela oportunidade de participar do podcast. Eu amo assistir os podcasts. Você assiste todos? Assisto Olha! vários. Hoje mesmo você colocou O da Aline. da Aline e do esposo dela e eu tava assistindo. Eu gostei Às muito vezes, também de durante o estar com eles. atendimento. Você acredita que ela tinha medo de gravar podcast? Mas é uma coisa que às vezes a gente não fala, mas quando você me convidou, eu falei assim, gente, o que eu vou falar? Porque às vezes a gente tem aquela dúvida. Eu não tenho nada pra agregar, né? A minha história não é tão relevante, mas a gente sempre Quando a pessoa tem pensa algo pra assim, é que ela tem compartilhar. muita coisa para falar. E já ao contrário também, quando a pessoa se acha muito importante, ela chega aqui e ela não sai com nada, entendeu? É É verdade. incrível isso. E aqui é mais sobre quem nós vamos alcançar do que sobre nós, entendeu? O meu lema aqui é compartilhar para multiplicar. A gente compartilha experiência, conhecimento, sentimento, a gente chora, tem dia que ri, para multiplicar coisas boas, Sim. entende? Se não for para isso, não tem porquê. Pode ser famoso, não importa. Não importa. É bom para mim? É bom para mim. Pessoas famosas vão dar visibilidade para mim e para quem estiver aqui. Mas e aí? E o nosso propósito de compartilhar e multiplicar tá Sim. onde? É verdade. Entendeu? E assim, a sua forma de comunicar é muito. Eu adoro. Eu falo que quando eu sigo alguém, eu sigo toda hora. Eu acompanho, eu vejo. Eu falo assim, gente, ela é muito alta astral, muito natural a forma que você. Dá pra ver que você realmente gosta, né? Eu gosto. E muito fiel aos seus parceiros. Então, assim, eu acho isso muito bonito. Porque às vezes a gente vê no nosso dia a dia, né? Pessoas que começam por parceria e já saem, já troca. Então tava ali por quê? Né? Porque quando a gente vai em algum lugar, igual quando você falou, eu realmente gostei da Lady, eu fico muito feliz, porque não é só pela parceria, porque você realmente gostou, realmente o trabalho é bom e você vai permanecer ali, né, indicando. Eu vejo que hoje na internet tá tudo muito descartável, e você não, você é fiel às suas parcerias e
Você vai ver, você ainda vai Gratidão. crescer muito Vamos, mais que vamos você crescer já e tá. nós Sim, vamos. Onde eu estiver, vocês vão estar com comigo. certeza. Vai que eu vou pro Amém. Big Brother, não Ah, sei pra onde que eu vou, já pra se Globo. inscreveu? Não, eu me inscrevi, só que dessa vez não deu, não. Ah, não, eu ia estar lá torcendo. Antes eu descredibilizava muito o Big Brother, mas depois eu falei, gente, é uma Dá oportunidade. visibilidade, que é, né? Sim. Muito legal. Eu vou ser julgada, vocês, aquilo, mas e aí? Né? E o meu propósito? Você E vai estar julgada minhas lá crenças? dentro, pensa. E meu propósito, minha missão e meus valores. Eu não vou Sim, perder isso só porque eu tô lá dentro. E é exatamente. muito mais sobre quem vai fazer o julgamento que sobre mim. E tá tudo certo. Como que eu vou Exatamente. lidar com isso? Eu não sei. Eu vou ter que aprender. É outra parte. É outra Quando... Mas sim, onde eu estiver, quem estiver comigo vai estar junto. Bom, Tá? E, gente, vamos chegando ao final, né, desse maravilhoso Papo Franco de Milhões. E eu quero que vocês me sigam em todas as redes sociais, niviafranco.oficial no Instagram, no TikTok, e o nosso Papo Franco.podcast no Instagram, no TikTok, no YouTube, YouTube Premium, Apple Music e Spotify. Se você não pode nos assistir aqui, né, para ver a pele maravilhosa da Lara, então vocês nos ouçam, ó, pode ouvir a gente limpando a casa, dirigindo seu carro, levando o filho para a escola, trabalhando, porque tudo isso que nós falamos aqui é uma experiência que nós pagamos caríssimo para ter. E nós estamos trazendo muita coisa de valor para vocês, muitas pessoas valiosas. Então, deem valor, né? é que tem a vivência, né? Que é Uhum. o mais importante. Eu Ó, tô olhando trouxe um meu mimosinho presente. aqui pra você. Tava esquecendo de entregar. Ai, gente, olha que lindo. Gente, é fã de verdade. É fã de verdade. Nossa, muito obrigada. Gratidão. O que está escrito Nada. aqui? Amar a si mesmo é o começo de um romance para a vida toda. Uau! Que frase linda. Nossa, gratidão. Eu não vou nem desmanchar ela. Ai, tem que colocar água aqui dentro, né? Acredito que sim. Tem que pra elas Nossa, muito viverem aí um obrigada. pouquinho. Muito linda. E a criatividade desse pessoal também é muito boa, né? Que é ganha caneca e as As flores. flores. Eu sou apaixonada com Minha flor, irmã que planta. faz, ela tem Ai, uma sua irmã? cestaria, quando você precisar presentear alguém. É Nossa, muito delicado o trabalho dela. Ela faz cestas de bebida, de chocolate, café muito da chique. manhã. Esse arranjo também é muito bem elaborado. O jeito das flores aqui, a É colocação. porque eu peguei ela cedo. Eu acho que eu deixei ela no carro um pouquinho. Não, eu vou cuidar dela. Vou colocar de pirona também, que mantém mais tempo. Então, pessoal, beijo no coração de vocês. Vou curtir minhas flores. Vou conversar mais um pouquinho com a Lara em off aqui, ó. Amo todos vocês. Siga, curta, compartilha e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.